como eu mudei a minha vida, não é nem da água pro vinho, eu falo que foi da merda pro ouro, porque estava tudo tão ruim que eu transformei minha vida completamente, e eu vou falar esses 7 passos que fizeram mudar a minha vida aqui, tá bom? O que aconteceu na minha vida? Eu tinha uma vida extremamente negativa, ruim, eu estava ficando careca, com bruxismo, comia meu próprio dente. Quem não sabe o que é bruxismo, você fica raspando o dente no dente. Eu estava extremamente estressado, meu relacionamento estava acabando, tudo estava ruim, até que eu quase morri, né? Mas tiveram algumas coisas na minha vida que estavam já num ponto extremo, e eu lembro de uma cena que aconteceu na minha vida foi muito forte para mim. Talvez outra pessoa passando pelo aquilo nem teria ligado tanto, mas para mim foi muito humilhante, muito revoltante, tá? Eu sempre gostei de me arrumar bem, de usar roupas bacanas, bonitinhas, nada de marca, não ligo para marca, eu gosto daquilo que é bom e bonito, né? Não é o bom e barato, é bom e bonito. Se eu gosto, é bom e bonito, ou seja, bonito em mim, fica bem, eu me sinto bem com aquilo, é confortável, eu vou utilizar. Então eu comprava, por exemplo, sapatos lindos da Sergios. Sergios é uma marca bacana, custava lá uns 350, 400 reais, 500 reais, 600 reais, né? Tem de 200 até 600 reais sapatos. Eu comprava esses sapatos porque eu gostava muito de estar bem arrumadinho, me sentir mais rico, sabe? Não tinha um tostão, mas eu tentava ali, né, mudar a minha concepção com coisas que eu aprendia com mentores milionários e eu ia aplicando, né? E aí uma vez eu estava na casa da avó da minha esposa, a gente morava no alto do morro e desceu para ir na casa da avó dela. E quando a gente chegou lá, passou a tarde toda conversando com ela, aí minha mulher pegando plantinha para levar para casa, aquelas coisas todas, e começou a chover. Gente, mas o mundo acabou naquele momento ali, não era uma chuvinha, choveu assim, torrencial, sabe? Foi absurdo. E a gente tinha que ir para casa porque tinha compromisso. Então assim, não dava nem para esperar. A avó da minha esposa, ela queria emprestar uma sombrinha e tal, mas era uma sombrinha pequenininha, que não cabia nem nós dois lá dentro do negócio. E aí a gente começou a subir. Era um morro muito íngreme, bem assim mesmo, sabe? Um negócio sinistro, distante. E a chuva era tão torrencial que a gente estava a pé, não tinha carro, não tinha condição nenhuma de nada, não tinha nem dinheiro. E a gente subindo, eu lá com o meu sapatinho bonitinho, bermudinha legal, camisa todo Nicolas Cagezinho, né? Estava lá todo alinhado e começou a inundar a rua onde a gente estava subindo. E o meu sapato, que era de camurça, sabe? Um camurça que tipo um pelinho. Gente, aquilo foi revoltante. Foi muito triste para mim naquele momento, né? E a gente subindo, o sapato inundou, ensopou, e uma água de barro junto com esgoto, com um monte de coisas assim. Eu fiquei muito revoltado, eu fiquei muito puto, e eu subi reclamando, e eu falei com a minha esposa assim, nunca mais você vai passar por isso, nunca mais a gente vai passar por esse tipo de coisa. A partir desse momento, nossa vida vai mudar, eu não quero essa vida para mim mais. É uma merda. Porque não era isso só, sabe? Isso foi a gota d'água, isso foi o limite do absurdo, da humilhação, de eu me sentir humilhado ali, com aquela água de esgoto, de mijo, de cachorro, dos outros, sei lá de onde estava aquela bosta toda, descendo e sujando na canela. Então você imagina o sapato, e esse sapato sem meia, você imagina dentro o meu pé nadando dentro do sapato ali, junto com cloriformes fecais e outras coisas que a gente não quero nem imaginar o que estava lá. Mas eu fiquei tão revoltado, e a partir desse momento foi o primeiro passo. Pega aí, primeiro passo. Eu decidi que nunca mais teria uma vida medíocre, que nunca mais seria pobre, que nunca mais passaria esse tipo de aperto, porque eu ia ter um carro. Eu nunca mais ia passar esse tipo de estresse, de escassez, e também, tipo, era o meu único sapatinho lá, né, que era
top, eu tinha tipo os 2 sapatos bacanas, o resto era tudo mais ou menos, né? E ele suja tudo daquela água barrenta de chuva, né? Caraca, sozinho já é complicado, passando essa adversidade com a parceira, Ainda bem que minha mulher sempre foi muito maravilhosa e super tranquila com isso, ela nunca se preocupou com essa questão de grana, de finança, para ela tava de boa, tava subindo, tava até rindo, mas eu tava revoltado, cara, o homem tem muito essa característica, se não tem, deveria ter, de prover, né? Ele tem que prover e proteger. E eu não estava protegendo nem provendo nada, cara. Nada. Eu era um bosta ali. E eu me sentia assim, né? Então, o primeiro passo que eu dei foi decidir. E decidir, ele vem de decidire, que significa excluir, ou seja, separar, para você ter foco. Dizer não para tudo o resto, sabe? Eu não queria mais aquela vida. Então eu tinha que eliminar aquela vida. Eu tinha que deixar de ser aquela pessoa que eu era para me transformar em outra pessoa. Aquela pessoa que estava com a roupinha bonitinha, no meio da água, subindo naquele barro, aquela pessoa me trouxe até aquilo. Presta bem atenção nisso. Aquele tipo de pessoa, entenda que você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você não é a sua personalidade, você não é os seus comportamentos, você não é o que você diz, você não é nada disso. Você tem um corpo, tem uma mente, tem pensamentos e tem roupas e tem tudo isso. E você comanda isso tudo, ou deveria comandar. Então, a pessoa que eu era, e por me sentir muito diminuído, muito pequeno, muito humilhado, por tudo que eu passei na infância, etc, 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 não vamos dramatizar aqui também, mas me trouxe até aquilo, naquela vida medíocre, escassa, difícil ali. Então, eu tinha que literalmente matar aquele Luiz para que surgisse esse Luiz Gamonal, entende? Enquanto eu continuasse tendo aqueles comportamentos, aqueles pensamentos, aquela forma de agir, de pensar e de ser aquilo que eu achava que eu era, eu sou, primeiro eu sou, depois eu faço, depois eu tenho. Um processo de criação na vida é sempre assim. Então, aquela pessoa, ela tinha que deixar de existir. E para ela deixar de existir, tinha que surgir um novo Luiz Gamonal, que era um cara rico, que era um cara tranquilo, um cara educado, um cara carismático, um cara brincalhão, carinhoso, etc. E ali eu tive que decidir e dizer não para a maioria das coisas. E isso foi extremamente complexo porque a gente é apegado ao nosso ego. A gente é apegado à nossa vida, às nossas coisas, porque a gente se identifica com essa ideia que a gente tem da gente. Entende? Então, por isso que a maioria das pessoas não conseguem ter a vida que quer, porque não consegue deixar de ser aquela pessoa que ela acostumou uma vida inteira. Você imagina, 30 e tantos anos da minha vida, tem 10 anos que eu tive essa transformação, tá? Mas 30 e tantos anos da minha vida, eu passei sendo aquela pessoa, com aquelas características, eu tenho a personalidade forte, e etc. Então, para transformar em outra pessoa, a gente nem sabe que isso é possível. Quem aí sabia disso? Que você simplesmente, você pode completamente transformar a sua vida e ser outra pessoa. E não estou falando, vou mudar de nome, vou mudar de não sei o quê. Não, você literalmente pode mudar quem você é. Quem aí sabia disso? Escreve aí. E aí vem o segundo passo. Em 6 meses depois desse incidente lá do meu sapato, eu ganhei um processo contra a operadora Oi, que me fez comprar o meu carro. Na época eu comprei um Fiesta pretinho, e foi o meu primeiro carro, assim, eu fiquei muito feliz. Lembro daquela raiva que eu senti, falei, e decidi, eu visualizava eu com o carro, usando a lei da atração e tal, vou falar um pouco sobre isso também. E 6 meses depois, não tinha um tostão, não tinha condição nenhuma. Aí eu ganhei 18 mil, e aí ficou tantos % lá para o advogado, e eu peguei aquilo e comprei um carro. Ou seja, hoje eu não faria isso de jeito nenhum, mas na época era a minha consciência e foi o que eu fiz, o que deu para fazer. E aí vem o segundo passo. O que aconteceu? Quando eu decidi que eu faria, eu tive que me transformar numa outra pessoa. E aí vem a pergunta, que pessoa? O que é que eu quero? Quem eu quero ser? E aí é o segundo passo. Eu decidi o que eu queria da minha vida nova. Mudar para onde? Mudar para quê? Mudar e transformar em quê? Que tipo de ser humano eu quero?
quero ser. E aí, quando eu tive o processo de quase morte lá, eu fui discutir com Deus e falei que a minha vida toda estava uma porcaria, e ele disse na minha cabeça assim: a sua vida toda está uma porcaria? O que é a vida toda? E ali eu descobri que a vida tinha 4 áreas: espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Eu comecei a estudar sobre todas elas. Então eu emagreci 14 quilos em 8 semanas. Meu relacionamento melhorou, etc. Então eu fui estudar sobre todas elas, e quando eu estava estudando, eu descobri que existem 7 áreas que a gente precisa ter, né? Existem 4 áreas base na vida e 7 áreas para você ter uma vida, e vida em abundância, uma vida espetacular, uma vida surreal. Ou seja, não é nem nada absurdo, né? A minha vida toda estava uma porcaria e tal. Eu usei uns palavreados mais pesados lá discutindo, mas porcaria tá bom aqui. E na verdade, você tem 4 áreas. Se você tem 4 áreas, você só tem 4 problemas. Ou você tem um problema espiritual, você tem um problema de saúde, você tem um problema de relacionamento, você tem um problema profissional, entendeu? Então não é complexa a vida. E dessas 4 áreas base, se você entender cada uma, o que é espiritualidade, o que é saúde, o que é relacionamento, o que é área profissional, e dividir isso em 7, vai ficar o seguinte: anota: identidade e domínio mental. Você descobre, você tem que entender quem é você. Lembra que eu falei, você não é o seu corpo, você não é sua mente, você não é seu nome? Se você não é o seu corpo, quem é você? Você não é seu nome, você não é seus pensamentos. Quem é você? Você tem que entender sua verdadeira identidade, porque a partir dela é que você vai ver o mundo. Se você acha que você é seu corpo, suas experiências, é porque eu fui abusado, é porque eu fui não sei o quê, é porque eu fui roubado, é porque eu fui humilhado, é porque eu sou pobre, você acha que é isso. Isso não é você. Então você precisa descobrir sua identidade e dominar a sua mente, porque ela está dominando você hoje. Hoje a vida que você tem está sendo dominada pelo seu ego. Ego vem do latim, que significa eu. Só que é um falso eu, é uma ideia sobre você, tá? E aí eu decidi o que eu queria. Como? Quando eu cheguei nessas 4 áreas base, e aí eu fui entendendo cada uma delas, eu fui me especializando em cada uma delas. Eu não vi um videozinho na internet, fui me especializar. Sou pesquisador científico em saúde e nutrição, fui estudar sobre espiritualidade, escrevi um livro sobre espiritualidade, dominar a mente, iluminação, tudo que você pode imaginar. Fiz mais de 50 formações só de domínio mental, inteligência emocional, espiritualidade, tá? Então, ó, identidade, que você tem que entender verdadeira e dominar sua mente. Isso é uma coisa. Na hora que você entende sua identidade, você começa a dominar o seu falso eu, tá? E aí você vem para as leis do universo. As leis do universo. Existem 7 princípios que comandam absolutamente todo o universo. Exatamente para que Deus não fique intrometendo na sua vida. E você às vezes acha, porque Deus não quis, ou porque isso aí foi Deus que mandou. Graças a Deus. Cara, Deus criou você em mais semelhança dele, que é criador, e você tem a possibilidade de criar até um ser humano. Imagina fazer qualquer outra coisa. Tudo que existe nessa bola de pedra que flutua no espaço, que gira em torno de uma bola de fogo na distância perfeita, lá, aquela bola de pedra lá, chamada Terra, que é cheia de água, ela foi criada por nós. Nós chegamos, tinha pedra, água, mato e bichinho. Todo o resto foi criado por nós, porque nós somos criadores. Se você não conhece as leis do universo, você não consegue atrair nada de bom na sua vida. Você faz igual Jó. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Por quê? Porque você só pensa naquilo que você não quer, entendeu? Então você tem que entender sua identidade, entender sobre as leis do universo e o seu mapa vital. Você tem que criar o seu mapa. Então, quando eu decidi o que eu queria, o que eu fiz? Eu peguei essas 4 áreas base e transformei em 12. Eu fui alinhando, falei, essas 12 áreas são as que eu preciso focar. Então, eu criei o meu mapa vital, ou seja, o que eu quero dentro dessas 12 áreas da vida, que são 4 estruturas base, né? Só que espiritualidade, por exemplo, é identidade, as leis do universo e o mapa. Por quê? Nós estamos nessa vida para 3 coisas: experienciar, evoluir e contribuir. Experienciar o quê? O que você quer experienciar? Evoluir, você precisa estudar, você precisa fazer curso, você precisa ler, você precisa fazer seminário, assistir lives bacanas que vão te dar informação. E você vai contribuir. E aí você vai contribuir como e por quê, entendeu? Então, se você está aqui para viver, e viver é isso, o que você precisa fazer? Você precisa decidir. Então eu decidi o que eu queria na minha vida.
E isso foi sensacional, isso acabou com procrastinação, acabou com ansiedade. Imagina o seguinte, eu entendi quem sou eu, entendi que eu sou criador da minha realidade, entendi que existem leis que regem o universo, então eu fluo através delas, usando elas a meu favor. Criei um mapa da minha vida, daqui a 2, 5, 10, 15, 20 anos eu sei o que eu quero. E isso eu fiz lá atrás, tá? Eu olho hoje o meu mapa, eu tenho o meu mapa, o primeiro, né? E os mapas atualizados, que todo ano eu vou atualizando. É assustador que tudo que eu coloquei lá atrás foi vivenciando. E principalmente nas datas. E muito mais, na verdade. Eu co-criei muito mais coisas do que eu imaginava e pensava na minha vida. Então você imagina, que tipo de ansiedade, por que você vai procrastinar? Você domina a sua mente, você acabou com seus paradigmas, né? Você entende as leis do universo e sabe para onde está indo. Se você sabe para onde está indo, é só ir. Entende como é simples? A gente nem falou o resto. São 7 áreas para você ter uma vida em abundância. Aí eu descobri meu propósito de vida e montei minha carreira em cima do meu propósito de vida. Aí eu fui estudar sobre a saúde, né? Eu emagreci 14 quilos em 8 semanas, comecei a cuidar do meu corpo, comecei a me alimentar melhor, dormir melhor e ativar os músculos, ou seja, ativar o corpo, que além de tudo, de benefício de saúde, ainda gera uma estética bacana, onde a sua autoestima sobe. Então, identidade, leis do universo, mapa vital, propósito de vida e carreira, saúde, relacionamento. Meu relacionamento estava acabando, a gente só brigava, tava uma coisa, a gente quando fez 7 anos hoje a gente vai fazer 17 anos de casado, olha só. Quando a gente fez 7 anos, aquela crise dos céticos, setênios que acontecem, transformações na vida, a gente quase terminou 4 vezes. E a gente se ama muito, e não importa o quanto você se ama, se você não entende as leis, existem 3 princípios do relacionamento e 7 pilares que regem todo o relacionamento, para dar certo ou para dar errado. E aí eu não sabia nada dessas coisas, então eu fui estudar, fui entender sobre isso. E a última coisa foi sobre o dinheiro, fui entender sobre dinheiro. O que é dinheiro? Como ficar rico? Para que serve dinheiro? Como que funciona? Como que eu consigo mais dinheiro? Né? Dinheiro é algo ruim, é algo bom? Então, eu estudei sobre a minha identidade, eu descobri que eu era criador da minha realidade, dividi a vida em 12 áreas, montei o meu mapa e tudo clareou para a minha vida. Eu parei de ficar ansioso, eu era extremamente ansioso, tinha ansiedade ao ponto de comer meu próprio dente, cair cabelo, estresse total, tá? Engordei, né? Tava indo para obesidade, cheguei a 32% de gordura, tinha peitinho, a pança caindo, o terno não fechava quando eu ia fazer shows, para quem não sabe, eu sou músico também. E então, assim, a primeira coisa foi decidir que eu ia mudar, e a terceira coisa, mudar para quê? Então eu tive que entender esse processo, e agora vocês já estão entendendo mastigado. Você tem que estudar sobre essas 7 coisas se você quer ter uma vida e vida em abundância, uma vida espetacular, uma vida, não é que você não vai ter, você começa a não ter mais problemas, você começa a ter obstáculos, porque agora você é indomável, você domina a sua mente, você entende a sua verdadeira essência. Indomável.